obrigatório a gente ter objetivos? Não, não é. Thaís, eu sou obrigada a definir objetivos? Não. Especialmente no caso de objetivos de longo prazo. No método Vida Organizada, eu costumo ensinar as pessoas a trabalharem objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são esses três? Curto prazo pode ser em uma semana, quanto até 2 anos. Ou seja, são os objetivos mais operacionais. São aqueles objetivos que você realmente vai se programar para ter projetos para fazer acontecer. Os objetivos de médio prazo são aqueles objetivos da famosa pergunta do RH na entrevista de emprego, né? Onde você se vê daqui a 5 anos ou coisa do tipo. Então, eles vão dizer muito mais a respeito de coisas que você está construindo em termos de estilo de vida e que levam tempo para você implementar. Um exemplo. Suponhamos que você esteja construindo um estilo de vida mais saudável para você. Isso é um objetivo de médio prazo, tá? Que vai te ajudar na orientação dos objetivos mais operacionais de curto prazo, para você efetivamente saber, então, o que você quer fazer em até 2 anos, para que em 5 anos você esteja já vivendo um estilo de vida mais saudável para você, tá bom? Em resumo, é isso. Os objetivos de longo prazo são os objetivos de vida, de legado. É tipo assim, quando você fechar os olhos pela última vez na vida, e você olhar para trás e você pensar, poxa, que bom que eu fiz isso, isso e aquilo, porque eu queria ter feito isso, isso e aquilo. Você pensar em objetivo não é sobre pensar no futuro, mas é como essas metas que você tem impactam no seu hoje. Então, o que você vai fazer hoje para que em algum momento lá na frente você alcance esses objetivos que você tem. E por que as pessoas lutam para definir objetivos de longo prazo? E eu vou dizer para vocês de onde saiu a ideia de fazer essa aula aqui. Eu assisti uma live de uma amiga e colega aí de Mastermind, que é a Isa Moreira. Adoro, um beijo. Isa, você é uma linda e querida. Ela era minha aluna e agora eu sou aluna dela, porque ela é incrível. E ela tava falando que quando ela faz o planejamento dela, ela faz o planejamento do ano praticamente, né? Com os objetivos dela de curto prazo, porque ela não consegue planejar além disso, porque ela não tem as informações que ela precisa para planejar além disso. Só que, na sequência dessa live, a mesma Isa falou assim, gente, o que eu tô construindo com a minha empresa, com o meu negócio, não é algo para ganhar dinheiro agora. Quero construir uma coisa para deixar um legado, construir um estilo de vida legal para mim, trabalhar com o que eu gosto e por aí vai. E isso, Isa e caros alunos presentes, são objetivos de longo prazo. Então, o que acontece? Não é porque é um objetivo que ele sempre tem que ser muito operacional ou engessado. Os objetivos de longo prazo, de modo geral, eles são objetivos que você... Não necessariamente você define esses objetivos. Você tem esses objetivos. Você descobre que você tem. Então, quando você descobre que você tem um objetivo assim, ele serve como um farol para você. Esse que é o grande lance. Agora, por que as pessoas lutam para definir objetivos de longo prazo? Eu anotei algumas coisas aqui que podem ser úteis, né? Acho que a primeira coisa, então, é a incerteza do futuro, né? Não sei o que vai acontecer, então eu não consigo pensar em objetivos de longo prazo. Esse é um motivo muito comum. O segundo motivo muito comum é falta de clareza. Então, muitas vezes você não tem clareza sobre o que você quer fazer realmente, e você nunca parou a pensar nisso, e aí você não consegue realmente, né, pensar nesses objetivos de longo prazo. Medo de compromisso. Você pode ter um pouco de medo de colocar um objetivo de longo prazo e aí ficar engessada por esse objetivo e falar assim, mas se eu colocar isso, se eu quiser mudar. Você pode mudar, tá? Mas eu entendo que muitas pessoas têm medo disso. Muita pressão externa sobre o que seria um objetivo adequado. Meus pais querem que eu seja médico, mas eu não quero. E aí você fica pensando, será que meu objetivo de longo prazo é me tornar um médico bem-sucedido ou fazer outra coisa, sabe assim? Perfeccionismo também pode ser, então você querer ficar buscando a meta perfeita ou tipo, o que tem que ser certo pra sua vida e daí você acaba travando nisso. Aquilo que eu comentei, falta de conhecimento, né? Tipo, eu não tenho as informações necessárias para definir esses objetivos. Muitas vezes é falta de autoconfiança, então você ter uma autoimagem negativa pode impedir que você seja alguém que se veja alcançando objetivos de longo prazo. Pode ser que você goste muito do lance da espontaneidade, que definir objetivos de longo prazo pareça que você tá engessando a sua vida, ou que você não tá ali
pronto para mudanças. Pode ser que você saiba que você vai mudar ainda muito nos próximos anos e aí você não consegue definir esses objetivos. Pode ser que você tenha dificuldade de planejar e pode ser também que você tenha medo de fracassar. Então, assim, tipo de pensar, eu quero um objetivo de longo prazo, mas eu tenho medo de não conseguir. Então, para eu não me frustrar, eu nem defino o objetivo de longo prazo. Pode ser que o seu caso seja isso, né? Eu quero comentar 3 deles, assim, que eu acho que são bem importantes, tá? E aí, se você quiser que eu comente mais, deixa um comentário aqui nessa aula, que daí a gente fala mais a respeito. Mas o fato é que, por exemplo, medo do compromisso, né? Medo de se comprometer com metas distantes e incertas. O que eu queria te dizer é que não é porque você tem um objetivo de longo prazo que ele não pode mudar. Então, pode acontecer de você ter um objetivo de longo prazo e à medida que você vai percorrendo o caminho até lá, você perceba que não é bem o que você queria. E você sempre pode mudar, se você perceber que deve mudar, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu queria te falar. Não é necessariamente um compromisso. Claro que se você falar assim, é uma coisa que eu realmente quero fazer, tipo, eu quero construir uma carreira como pesquisadora acadêmica, né? Você tá meio que fazendo um compromisso consigo mesmo, mas se você perceber ao longo do caminho que está te fazendo mal e que não é o que você quer, você pode mudar. Você sempre pode mudar, a vida é sua, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Segundo ponto, né? É essa incerteza do futuro. Tipo, você não tem a menor ideia do que você vai fazer nos próximos anos, do que vai acontecer no mundo nos próximos anos. E aí, por conta disso, você tem dificuldade de pensar a longo prazo. Então, assim, certamente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O objetivo de qualquer planejamento não é você fazer uma previsão certeira 100% do que vai acontecer com você. Seria muito chato se fosse assim, na verdade, né? A vida traz esses imprevistos e mudanças que fazem a gente recalcular a rota a todo momento. Você pensar, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos, tá, tudo bem, mas assim, existem coisas que você quer para a sua vida, independente do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero ser feliz. Isso para mim é um objetivo de longo prazo. A outra coisa, né, sobre mudanças na vida, que a vida é dinâmica e os objetivos podem mudar ao longo do tempo. Eu queria falar que sim, é isso. E a gente sempre recalcula a rota. Por isso que a organização é uma coisa tão legal, porque ela permite que a gente consiga ter uma regularidade nessas revisões, desses planejamentos que a gente faz, para a gente poder readequar a rota, se for necessário. Se você perceber que não é por aqui que eu quero ir ou não é mais esse objetivo que eu tenho.